Meu amor, seja bem-vindo a mais um Fala Galisteu. Pode chegar, fica à vontade que hoje o papo é com quem é bom de papo. Estou falando de Silvia Popovic. Ela é jornalista, apresentadora e tem uma conversa gostosa, ela conta história, é bom de ouvir. Ela completou 40 anos de TV, já trabalhou em diversas emissoras, como na Rede Globo, na Rede Record, no SBT, na TV Gazeta, na Band, na TV Cultura. Ela é precursora no Brasil de programas de debates políticos, debates sobre comportamento humano, virou um modelo de inspiração para todas as mulheres 50 a mais, com a moda ageless que ela fala tanto. Atualmente, ela vem desbravando as redes sociais e você não vai perder esse papo, né? Então aperta o play que está começando. Eu tenho um babado para te contar, amiga. Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou ontem. Sério? Fala, Galisteu. Filha de pedagoga, a Ana Maria Popovic, e do sociólogo Pedro Paulo Popovic, eu quero saber como é que foi sua infância, Silvia. Nossa, eu tive uma infância maravilhosa, Adri, uma delícia de infância. Primeiro que meus avós tinham uma fazenda, então eu cresci no meio da bicharada, andando a cavalo, tirando leite de vaca, uma vida assim, sei lá, que eu tenho uma saudade danada. E era muito gostoso, era uma fazenda produtora de café na região de Campinas, chamava-se Fazenda Sete Quedas. E essa era uma baita fazenda, a sede só de frente tinha 100 metros, um quarteirão de frente. Era uma coisa linda a fazenda, realmente maravilhosa. E então a minha infância, todo final de semana a gente ia para essa fazenda. E foi muito assim uma escola de vida para mim, porque a gente crescia com os colonos, quer dizer, meus amigos eram, sabe, os filhos dos caseiros, era tudo uma coisa muito misturada e muito democrática, vamos dizer, de certa maneira, nosso aprendizado, né? E isso tudo foi muito bom, eu acho que... Fora a relação com a natureza, né, Sil? Que você está numa fazenda, essa coisa de sujar o pé de terra, de tirar leite de vaca, isso não tem preço, né? Eu pescava e andava a cavalo e andava saía de manhã, voltava no fim do dia imunda, ia tomar banho, não, é uma delícia, foi uma infância maravilhosa. E foi uma infância em São Paulo também boa, né? A gente brincava na rua, né? A gente tinha a vida era muito mais livre, de certa maneira, andava de patins nas ruas, eu tive uma infância na rua, posso dizer isso, e foi muito gostoso, tinha uma turma de amigas, eram 7 amigas, todas ali, Rui Tabaquara, Manuel Maria Tourinho, aqui no Pacaembu, todo mundo junto, depois de fazer a lição de casa, pumba, pé na rua, e era uma delícia, né? Tudo isso foi muito gostoso. Eu sinto um cheiro, às vezes, no fim de tarde, que eu me lembro da minha infância, cheiro assim de planta, sabe? Uma coisa muito gostosa, assim, dá muita saudade. Você tem um lugar que você foge também, né? Que é o seu refúgio, que é no interior também, não é? A verdade, Adri, não é no interior, é aqui no Clube de Campos São Paulo, é pertinho, na verdade é Interlagos, é aqui do lado. Gente, é que a gente vê as fotos, eu imagino que você está longe, porque é tão distante, aquele verde, aquilo tudo que eu vejo nas fotos, nunca ia imaginar que é aqui do lado. Quem imagina que perto de São Paulo, quer dizer, na verdade fica 45 minutos da nossa casa, existe um lugar como o Clube de Campo, na beira da represa de Guarapiranga, tem uma reserva de Mata Atlântica enorme lá, é um clube que já existe há 80 anos, e ele é todo assim, muito especial, você tem 5 esportes diferentes, você pode jogar golfe, você pode andar a cavalo, você pode jogar tênis com quadras de saibro, é um lugar maravilhoso, que eu fiquei sócia para criar minha filha. Né? Como eu tive essa infância justamente na fazenda, eu queria que ela tivesse também uma relação com natureza, com bichos, com essa soltura, assim como eu tive, porque eu achei que isso me ajudou muito a ser quem eu sou. Eu achei que foi definitivo assim, na minha vida essa infância tão livre. Né? Não, e deu certo, porque vira e mexe eu vejo você escapar com a Ana para lá. A gente vai todo final de semana, se bem que hoje em dia não leva ela mais para lugar nenhum, ela só vai se quer, né, Dri? É verdade, mas isso é uma construção também de uma relação que vocês criaram, muito próxima que eu tenho com a minha mãe, por exemplo, de amizade, que é muito legal. Então, assim, você acaba participando um pouco desse momento da vida adulta dela, que ela já saiu da adolescência, já é um mulherão, aliás, ficou uma gata, eu acompanho ela nas redes sociais e vejo de perto, mas acima de tudo, eu acho que tem uma relação de vocês duas que permanece ali de amizade muito legal, muito importante, né? Que bacana isso, senhor. Eu sou uma mãe tardia, né? Você acompanhou a minha vida, né, depois de uma certa fase. Eu fui mãe aos 45 anos, foi uma gravidez muito desejada, eu queria muito ser mãe.
E eu consegui, felizmente, aos 44 do segundo tempo, como eu gosto de brincar, foi assim, no finzinho, né? Eu tinha 44 anos, engravidei dela, ela nasceu quando eu tinha 45. Então, para mim foi muito fácil sair do centro do palco da minha vida e colocar ela nesse momento que ela precisava da minha atenção, do meu carinho. Então foi muito tranquilo, assim, aprender esse papel da maternidade e criar esse vínculo importante com ela, né, de dar espaço e ao mesmo tempo trocar. Tanto que depois de um tempo eu falei, gente, eu preciso voltar a trabalhar, senão a Ana não vai saber quem eu sou de verdade, ela vai achar que a mãe dela está disponível para ela a vida toda. E depois, quando ela tinha uns 4 anos, eu voltei a trabalhar, né, fazer televisão. Mas eu tenho realmente uma relação muito sólida e bem construída com a minha mãe. Eu vejo você com a sua mãe também. Isso é muito importante, uma relação de respeito, de cuidado, de carinho, de saber que uma precisa da outra e vai precisar a vida toda. Eu sempre lembro isso a ela. Às vezes ela, por exemplo, agora ela está em Sorocaba, ela entrou na faculdade de medicina, ela está no primeiro ano de medicina. Passos do pai. Mas sabe que foi uma coisa dela? Foi uma coisa É mesmo? Não tem nada a ver com o Marcelo? Nada a ver com o Marcelo. O Marcelo se orgulha muito, mas ela que quis, ela que. E eu acho que se ele tivesse pressionado, ela tinha pulado fora. Ela é muito independente, Ana, muito na dela. E ela fala, ela está adorando morar fora. Eu montei um apartamento para ela lá. E essa quarentena serviu muito. Eu montei uma casa, nós resolvemos aproveitar esse momento para justamente construir a vida dela lá, porque ela vai ficar no mínimo 6 anos em Sorocaba. Então, eu estou vivendo aquele negócio de síndrome do ninho vazio, Adriane, você não sabe o que é. Eu imagino, eu vou te falar, eu já fico pensando, claro que é muito cedo para eu falar isso, o Vitório tem 10 anos, mas o Vitório é bem independente, ele é louco para dar no pé. E aí, de vez em quando, eu vejo essa casa aqui, como eu estou agora, por exemplo, eu estou trabalhando, ele não está em casa, e aí eu fico imaginando essa sensação que você está tendo, só que por um tempo prolongado. É uma coisa esquisita, a casa parece que está faltando alguém, fica uma coisa silenciosa e arrumada e estranha, né? A gente realmente não está habituado com isso. Acontece que a gente se treina tanto, né, para abrir espaço para os filhos e para, ao mesmo tempo, né, você se reorganiza mentalmente quando você tem um filho dentro de casa, se ele precisa de você. Quando esse filho bate asas, é uma sensação um pouco estranha, porque de repente você tem que rever quais são as suas questões, os seus sonhos mesmo, voltar a resgatar o que é interessante para você, o que é bom para o seu casamento, para a sua vida a dois. Então é uma chamada, vamos dizer, ao seu propósito de vida, que muitas vezes acontece sem você estar pronta para isso. E é complicado, porque daí você tem que falar, bom, então, e como é que vai ficar minha vida agora? O que é importante para mim de verdade? Eu vou correr atrás do quê? O que é tão importante quanto... Porque não adianta você querer ficar cuidando do filho à distância e enchendo o saco dele, quer dizer, ele está vivendo a vida dele, você tem que deixar voar ao mesmo tempo, não quer dizer que a relação vai se cortar, mas você tem que, né, você tem que abrir esse espaço para ele voar também, né? É duro, viu? Não pensa que é fácil, não é bem complicado, e eu estou nessa agora, né, eu e o Marcelo, bom, o que a gente vai querer, como é que vai ser a nossa vida agora, o que a gente faz, ainda mais nessa pandemia, né, você fica com a vida, já está limitada, ainda perde um filho, assim, do lado, não é fácil, não. Mas... Deus me livre, eu vou te falar, eu imagino, porque assim, eu fico pensando nesse exercício, eu tenho um amigo, aliás, nós temos esse amigo em comum, que é o Emílio Surita, ele fala para mim assim, Adriane, ele é uma figura, né, fala, Adriane, filho é pegadinha de Deus. Aí eu falo, por quê, Emílio? Fala, é uma pegadinha de Deus com você, porque você vai, organiza a sua vida, e tem seu filho, realiza seus sonhos, os sonhos do seu filho, abre mão de um monte de coisa, e cola nele, e fica com aquela relação super deliciosa, de repente ele te dá um pé na bunda, a casa cai. Porque aí ele vai tocar a vida dele, quando você se percebe de novo, você está sozinho como antes, sem o filho, com uma preocupação que é o filho que está longe. Ele falou, é uma pegadinha de Deus esse negócio. Eu acho curioso quando ele fala, mas no final das contas, o tal do ser mãe é padecer no paraíso tem um pouco a ver com isso, eu acho, porque quando é criança... Mãe de um filho só, como você é, e eu também sou. Mas pense, se a gente tivesse 2... Seriam 2 a sair de casa. Se a gente tivesse 3, iam ser 3 para sair de casa. Pelo menos vai, o outro fica, sabe? Você vai se acostumando com a ideia. Quando um único vai embora, dá um soco no estômago. Você fala, opa, você realmente é pegadinha de Deus para valer. Mas também, nada que
Por exemplo, eu estou tentando substituir isso com outros prazeres, com outros interesses, com outras coisas, e estou conseguindo. Nada que a gente não consiga, Adri. Não, olha, eu acho que as mulheres têm que ter essa capacidade de resiliência e de se reinventar. Na hora que a gente leva uma pancada dessa, vamos lá, vamos ver como é que vai ser agora. Até bom porque te acorda também de uma coisa assim, muito estável, né? Te tira de uma zona de conforto, é duro, mas você se vê viva. Eu me vejo muito viva hoje, muito. E muito linda, eu quero te dizer isso. Você é referência para a gente em todos os sentidos. É referência no jornalismo, você foi uma das pioneiras com esse estilo de programa de debate na televisão, debate político, debate humano, né, de falar de relações, de mulheres, de levantar esses assuntos que a gente fala muito do empoderamento. Você já falava disso na televisão há muito tempo atrás, eu me lembro bem. Sempre fez o debate à tarde, fim da tarde, debate político. Você foi mãe aos 45 anos, que também na tua época as mulheres não conseguiam, não falavam, tinham vergonha de dizer que estavam fazendo tratamento, tinham vergonha de falar que iam ser mãe tardia. Isso era uma questão também que você desbravou. Aí você reaparece na televisão, depois você reaparece magérrima, não sei quantos quilos você perdeu no total, mas foram muitos, né? Perdi 50 quilos. Você perdeu 50 quilos e está mais linda do que nunca. Então, assim, você é uma mulher que está sempre no meu foco de referência e no foco de muitas mulheres brasileiras, porque eu nunca te vi diferente desse jeito, assim, de disposta, feliz, cheia de cultura, cheia de coisas para falar, cheia de informação. Eu fico imaginando, assim, esse tempo que às vezes a gente não se cruza, não se vê, eu fico pensando que você fica estudando, que você está mergulhado em coisas aí que eu estou perdendo meu tempo. Fala, a Silvia deve estar pensando o que ela vai fazer agora, o próximo passo, porque você está sempre muito atualizada nesse capítulo. Tem a ver com a Ana, tem a ver com o seu temperamento, tem a ver com a sua mãe, onde é que está esse jeito da Silvia que não me dá uma sensação que você não desmorona, sabe? Primeiro, na verdade, que eu não desmorono. Eu dou umas desmoronadas, mas eu tenho uma capacidade de fênix, de reagir rápido, porque eu não sou assim. Meu perfil psicológico não é o de ficar no chão, é o de reagir, é de reação. Olha, já levei muita porrada na vida. Recentemente, acabei de levar uma. Fui mandada embora no meio da pandemia, fazendo um programa daqui de casa, achando que fazia parte de uma equipe, né, que eu era uma parte integral dessa equipe, abri mão de uma série de coisas para defender os interesses da equipe, e no meio do caminho fui demitida, assim, pum, né, quer dizer, sabe, porque era mais fácil cortar os custos, então tira a Silvia, quer dizer, sabe, joga, sabe, eu fui dispensada de uma maneira muito deselegante no meu modo de ver. Então essas coisas não são fáceis, mas eu tenho dentro de mim um espírito de sobrevivência, que eu não sei de onde vem, eu acho que vem de mim mesma, que é o de que eu tenho obrigação de estar no meu melhor a fase que for. Eu acho que você tem que procurar isso, você tem que procurar estar no seu melhor. Enquanto, por exemplo, não me incomodava estar gorda, podia me incomodar um pouco mais ou menos, isso não era prioridade para mim. Quando começou a realmente virar uma questão para mim, eu fui lá, enfrentei, eu vou lá e resolvo, sabe? Eu tenho eu tenho um negócio dentro de mim que eu falo, bom, agora é comigo. E eu vou e enfrento. E isso tem feito bem para mim. Porque essa tal história de se reinventar que as pessoas falam, na verdade, você só se reinventa quando você acha que precisa mesmo. Se você não acha, você vai ficar igual. Se você, de repente, tem um negócio que te incomoda demais e você quer enfrentar, sabe, você pega o touro pelo chifre e vai em frente, porque só depende da gente. Tem coisas que só dependem da gente. E, às vezes, você precisa se focar nisso. Quer dizer, você precisa se comprometer com os seus sonhos. O que eu acho é que muitas pessoas, às vezes, elas não têm essa força de se comprometer com o que elas querem, porque muitas vezes elas nem sabem o que elas querem. Isso, para mim, é a coisa mais, talvez a descoberta mais importante que eu tive, assim, recentemente, é de que Porque não é fácil saber o que a gente quer. Às vezes é mais fácil saber o que a gente não quer primeiro, para depois descobrir o que a gente quer. E sabe por quê que não é fácil a gente saber o que a gente quer? Porque a gente não tem essa prática dessa consulta. Você primeiro sabe o que o seu marido quer, o que o seu filho quer, o que é importante para sua família, os valores do seu grupo, das suas amigas, mas você não para ver de verdade o que é um negócio que vai te fazer muito bem. E por que vai te fazer bem? Na hora que você encontra isso, não tem para ninguém. Aí você pega esse negócio e vai atrás. Você acha que foi fácil ir lá topar fazer uma cirurgia bariátrica? Não é nada fácil. Você acha que é fácil continuar emagrecendo e continuar mantendo? Eu estou pesando esse peso, já vai fazer 2 anos e meio, sabe? Eu tô
firme nesse compromisso. Posso fraquejar, tem pessoas que engordam depois, enfim, tudo pode acontecer, mas eu hoje quero viver o meu último terço de vida, que é o que eu acho que eu tenho mais 20, 30 anos de vida, se Deus quiser, porque eu sou otimista. Ou você tem seu pai aí com 90, você me falou, 90? Exatamente, eu estou com 65. Então, quer dizer, eu tenho 65 anos. Em outros tempos, se eu falasse, Silvia, quando você tivesse 65, eu não me imaginava como eu estou hoje. Eu me sinto muito bem. Eu não tenho nenhuma dor no corpo. Hoje eu estou leve. Você não sabe como eu ando assim, quilômetros sem sentir problema, não sinto mais dor. Silvia, você faz algum esporte? Não? Você pratica esporte? Não, o que você faz? Assim, né? Porque eu vejo você fazendo, eu fico besta. Não, você sempre foi que você é muito atlética. Eu não tenho esse gosto que você tem. Eu faço porque eu preciso. Porque quando a gente fica mais velha, Adri... Tem que fazer. Você tem que fazer porque você tem que ter músculo para segurar seu esqueleto. Se você não tiver um músculo para segurar o seu corpo em pé, começa a dar problema, justamente, né? Começa a dar dores é por isso que as pessoas mais velhas têm tantas dores no corpo, porque o corpo começa a ficar meio penso, né? E aí começa a dar problema. Mas aí tem que fazer a musculação mesmo. Você faz musculação? Eu faço musculação. Chatíssimo, mas tem que fazer. Não, ficar carregando peso, né? Hoje mesmo eu fiz, eu tô com esse vestidinho aqui hoje, porque eu tava morrendo de calor, eu fui lá levantar peso, eu faço. Eu não gosto. Mas você faz em academia? Você faz em casa? Como é que você faz? Nós temos aqui uma academia no prédio funcional e o nosso personal vem aqui. Agora, nessa fase, não. Ele não está vindo, então, mas como a gente sabe o que fazer, a gente está fazendo. Mas eu cuido, hoje, assim, para mim, ter saúde é fundamental, porque eu podia ter engordado, eu podia ter sobrevivido nesses anos muito e envelhecer como uma matrona. Eu uso essa expressão porque é isso. Você vai ficando gorda, velha, pesada, a saúde não aguenta desaforo nessa fase da vida. Quando você é mais jovem, ainda vai lá, mas quando você está mais velha, não, você vai ver, quando você chegar lá, você vai... eu já percebo, eu tenho 47 anos, eu sou jovem, não me sinto velha, mas eu já percebo diferença enorme, uma diferença gritante. Até fazendo o meu esporte eu sinto diferença. A gente tem uma tendência, minha nutricionista fala, se você não fizer nada de diferente, nada, tudo igual como você sempre fez, você vai ganhar 5 quilos. Porque vai ganhar. Porque a natureza feminina, nesse capítulo, não colabora. Os seus hormônios, né, o seu metabolismo, então tem que mexer. Para a mulherada é muito mais cruel, porque a gente tem essa história da menopausa, até da perimenopausa. Antes de entrar na menopausa, já começa a ter alguns sintomas da menopausa que você nem identifica como sendo da menopausa. E aí você tem que se preparar para saber que isso é uma falta de hormônio, você vai ter que repor se você puder. Você fez reposição? Fiz e faço até hoje. Eu posso fazer, para mim é tranquilo, não, fundamental na minha vida. Se você não fizesse a reposição, eu estava frita. A menopausa você fica com secura de pele, secura vaginal, um sono muito superficial. Nossa, a reposição é fundamental para a qualidade de vida da mulher. Se você puder fazer, tem que procurar um médico, acompanhar e fazer. Agora, é óbvio que se você tem um histórico de câncer na família, por exemplo, aí você vai ter alternativas e ver como é que você vai se virar. Outra coisa, hoje existem os nutricionistas fazem uma alimentação também muito dirigida para você poder se alimentar com mais, sabe, toda essa coisa mais integral. Eu tenho mudado muito minha alimentação, Dri. Olha, eu poderia jurar que isso ia acontecer. Estou fazendo, por exemplo, como grãos hoje que eu não comia. Eu estou comendo alimentos funcionais. Tomando bastante água? Porque a água também é um santo remédio. Eu fiz um post no meu Instagram essa semana de água, deu, sei lá, 180 mil views, assim, todo mundo comentando, não tem que beber muita água. A gente, quando envelhece, não sente sede, sabia? Você já percebeu isso na sua mãe? Que ela para ela tomar água é uma luta. Eu falo, olha, a melhor forma de tomar água, agora eu estou conversando com você, eu tenho sempre uma garrafinha perto de mim. A gente tem que, sabe é tipo um hábito, um vício que a gente tem que colocar na nossa vida, porque a vontade de tomar água, ela nunca aparece, então se você não tiver uma coisa perto de você... Ela some, Dri, quando você fica velho, some, você não sente sede, simplesmente não sente sede, então, e você tem que tomar, porque além de rins, intestino, pele, o corpo vai desidratando. E aí a pele vai ficando mais fina, faz parte do envelhecimento isso. Se você não se hidratar, ferrou. Simplesmente não tem outra palavra. Então você tem que se hidratar. Tem todas essas coisas chatas. Agora,
Nós estamos falando de coisas como se fosse assim É o seguinte, tem que fazer, faz e acabou. Tem umas coisas assim que não tem muito o que ficar discutindo, sabe? Faz. Não, eu sei, mas é legal falar, porque assim, a reposição hormonal, tem uma turma de mulheres que podem, outras que não podem, e tem aquelas que são contra, que é a turma do mimimi, que aí acha que a gente tem que envelhecer naturalmente, que imagina fazer a reposição hormonal. Escuta, a mulher não foi planejada para viver 90 anos, o ser humano está vivendo muito mais tempo, portanto ele precisa ter ajuda do organismo também para sobreviver com qualidade. Não adianta você viver 90 anos sem qualidade de vida, sem saúde, sem toda seca, quer dizer, não dá, não tem condição. Não, e é legal se olhar no espelho e se gostar, né? A gente ter essa questão da vaidade de um jeito bacana, ela que seja muito bem-vinda na nossa vida. Só mudando um pouquinho de salto para pico alto, você escolheu o jornalismo ou o jornalismo te escolheu? Olha, eu acho que eu escolhi o jornalismo, porque eu sempre fui muito curiosa. Quando eu ia para a escola, como te disse, na minha infância se fazia tudo a pé, né? Eu ia para a escola a pé, eu estudava num colégio aqui perto, né, eu morava no Pacaembu e era em Perdizes, chamava Colégio Batista Brasileiro, existe até hoje, é um colégio grandão ali nas Perdizes. E a gente ia a pé para a escola. E toda vez que acontecia alguma coisa no meio da rua, eu parava, eu queria saber o que era. Tanto que a minha primeira profissão, a primeira coisa que eu queria ser era policial feminina. Eu achava a coisa mais incrível, porque eu via, se tinha uma batida de carro, elas entravam para ver de perto o que tinha acontecido, elas tinham autoridade de saber, elas tinham informação, e eu achava aquilo muito fascinante. Imagina. Aí, de policial feminina, eu migrei para ser jornalista. Eu entendi que essa curiosidade que eu tinha a respeito das pessoas e de querer saber mais tinha muito a ver com isso. Então, eu fiquei oscilando entre ser psicóloga e fazer jornalismo. Eu acabei fazendo jornalismo e acho que teria sido muito feliz também se tivesse feito arquitetura, porque eu gosto muito de decoração, de design, gosto muito mesmo, é um interesse grande que eu tenho. Então, são as 3 áreas de grande interesse para mim. Acabei fazendo jornalismo e, felizmente, me dei bem, né? Foi uma profissão. O primeiro lugar que você trabalhou foi na Globo? Foi Não. Como repórter ou não? O primeiro lugar foi em jornal. O primeiro emprego que eu tinha Eu tenho foi... a informação aqui que foi no Jornal Hoje, na Globo. O primeiro lugar que eu trabalhei foi no Diário de São Paulo, cobria educação. Depois, como repórter, foquinha, tinha 24 anos. Depois eu fui para o Estadão e continuei cobrindo educação no Estadão. E aí eu conheci uma pessoa que foi fundamental na minha vida, que chamava-se Irede Cardoso. A Irede era uma jornalista feminista que foi convidada para fazer um programa na Tupi chamado Mulheres, à tarde. E ela me via tão bem falante, ela falava... Esse Mulheres que existe até hoje, é? Não, chamava Mulheres. Eu não sei se o programa foi chupado depois, não chamava Mulheres. Entendi. O programa continuou, foi copiado. E aí a gente fazia esse programa, eu chegava na redação, estava começando assim a ter movimentos de favela, e eu chegava na redação, parava a redação do Estado, todo mundo para me ouvir, porque eu era muito, né, jovem, bem falante, e eu chegava e contava, e todo mundo falava: Silvia, que facilidade que você tem de falar, você devia estar no rádio, porque na televisão as pessoas desprezavam, as pessoas achavam a televisão o fim da linha, não tinha credibilidade, não tinha jornalista trabalhando na televisão, até que houve uma migração das pessoas da imprensa escrita, e eu fui a primeira geração que foi para a televisão. Por exemplo, eu quando fui para a TV Globo, tinha um monte de gente da redação da revista Realidade, todo um monte de gente que era de imprensa escrita que foi para a televisão. Eu sou parte dessa primeira geração, o Tunico Ferreira, a Helena de Gramont, um monte de gente, Monforte, Marcum, um monte de gente que foi fazer televisão sendo jornalista e sem ter preconceitos contra o veículo, porque o veículo era assim, você só tinha locutor apresentando, todo mundo falava com a voz empolada, era aquela coisa metida, e nós fomos fazer televisão falando, né, de um jeito mais... Normal, de um jeito normal, né? Com espontaneidade. E aí foi legal para mim, né? Foi quando eu comecei a fazer televisão. Eu lembro que eu ficava tão nervosa para segurar o microfone, de que eu tremia tanto, eu conto isso nas entrevistas, eu tremia com a mão assim, tanto que eu tinha que segurar o braço aqui do lado, aí eu suava na mão, o microfone caía, porque estava suado, daí eu batia assim, segurava. Foi realmente um exercício de superação falar em televisão para mim.
Mas você vê que a gente hoje em dia, né, faz isso com a maior tranquilidade. Com tranquilidade. E a sua transição de jornalista, repórter para apresentadora, principalmente nessa área de debate, que é uma coisa que naquela época não se via, você foi a pioneira. Como é que foi criar esse formato e como foi essa transição? Então, eu saí dessa TV Tupi, fiquei rapidinho lá, fui para a Globo, apresentei o programa Globo Rural durante 3 anos, aí era uma equipe de primeira, assim, gente muito craque, e aí a gente aprendeu que tinha que falar a linguagem do homem do campo, né? E eu entendi que eu tinha que me comunicar com quem estava do outro lado. E isso foi também um grande aprendizado na hora de fazer os debates, porque os debates eles tinham que ter essa espontaneidade, eles tinham que ter a tradução daquele tema que estava sendo debatido de uma maneira clara, transparente, sem ser pretensiosa. E eu acho que isso foi um segredo, porque eu comecei a falar de temas de comportamento sem pretensão, sem ficar usando palavra difícil. Se vinha um médico para me dar uma entrevista, ele começava a falar empolado, porque os médicos, para falar em televisão, você não sabe o que era, Adri. Eles chegavam lá e eles estavam falando para os seus colegas médicos e não para o povo. Tipo, falando como se fossem as receitas que eles escrevem, né? Que ninguém entende nada. Não entendia nada, falava, não, vamos traduzir isso aí. Então, eu fiquei muito conhecida porque eu não deixava ninguém falar difícil, eu ajudava a traduzir aquele conteúdo, não tinha preconceito com relação aos temas. Eu fui a primeira pessoa a falar, por exemplo, de homossexualidade, de privacidade, de temas assim muito delicados que não se comentava na televisão, porque primeiro era um tabu, eram assuntos que você nem falava. Quanto mais falar na televisão, que era um espaço assim, que não era bem visto no começo, como eu te disse, né? Então nós conseguimos abrir uma série de barreiras dentro dessa área. Eu tenho um grande orgulho de ter feito isso e acho que foi um serviço importante para o brasileiro. Né? Eu me lembro que você reunia nomes incríveis, né? Assim, né? Claro que não era o teu programa. Você teve programa diário, você teve programa semanal, mas num diário, por exemplo, é improvável que a gente consiga grandes nomes todos os dias. Mas você conseguia grandes nomes pelo menos 2 vezes por semana. Você tinha uma forma de trazer e equilibrar essas pessoas, e hoje em dia eu não sei se seria possível. Você acha que seria possível reunir grandes nomes hoje para fazer um debate? Eu acho que hoje a televisão já não é mais a única tela, né, para o pessoal precisar divulgar coisas ou se promover. Então a gente usava temas muito populares com especialistas muito bons e não tinha barraco. Então, e quem apresentava era eu, eles sabiam que eu não ia usar, vamos dizer, da fragilidade daquele momento para explorar as pessoas ou para fazer a audiência subir, nunca fiz isso. E então as pessoas sabiam com que elas estavam lidando e me respeitavam também e eu as respeitava. Hoje eu acho que existem outros canais para as pessoas falarem coisas importantes, né? Quer dizer, você não tem mais o programa de televisão. Eu sempre digo que eu fui muito mal copiada. Tem muita gente que fez depois esse formato e não respeitou esses limites éticos, vamos dizer, né? De respeitar a pessoa que está falando, ou de explorar, sabe, a fragilidade alheia. Então aí a coisa começou a ficar meio barraco, né? Muita gente... Tanto que eu parei de fazer e me desinteressei também durante muito tempo. Agora eu acho até que seria um bom momento para retomar isso. Talvez até em podcast, entendeu? Eu acho até que... Eu estou muito encantada, eu tenho acompanhado alguns programas de podcast, a Rádio Novelo, tem um monte de gente fazendo coisa muito legal em podcast. É muito legal. Eu tenho feito, por enquanto, uns bate-papos e eu também tenho projetos para trazer, lembra aquele projeto de mulheres interessantes falando sobre vários assuntos? Isso é um projeto para virar podcast. Acho que a gente tem que aproveitar essa nova forma de se comunicar. São mídias e plataformas diferentes que cada vez vão surgir mais opções, vão ter novas maneiras da gente fazer isso, e eu acho que a gente tem que estar, mesmo que não seja da nossa geração, da minha, da tua geração, mas a gente tem que estar nessas plataformas, tem que estar próximo disso tudo de alguma maneira, levando o nosso DNA, levando o que a gente sabe fazer também para perto, porque sempre vai ter o público que quer ouvir, sempre vai ter aquela pessoa que precisa ouvir o que você tem para dizer, o que eu tenho para dizer, o que os nossos convidados têm para dizer. Muito legal você fazer um podcast, eu super te apoio. Se você quiser fazer um podcast, já pode começar a falar com a minha turma aí, que eles estão ouvindo a gente, eles são ótimos disso, viu? Eu conversei com eles um pouquinho antes da gente começar aqui, eu estou muito curiosa, e é legal que o podcast, de repente, você põe no earphone e você viaja. Você pode estar limpando a casa, você pode estar
dormindo de manhã, o marido está dormindo do lado, você enfia o earphone e você fica ouvindo, e é muito, eu tenho essas reportagens de podcast que eu tenho ouvido, estão muito legais, eu estou adorando essa história, a Praia dos Ossos, por exemplo, eu assisti, agora outro dia eu vi o da vida do Bolsonaro, tem umas coisas assim, são reportagens feitas com sonoplastia, nossa, é muito legal, então sua imaginação voa, é muito legal. É um livro diferente, né? Você escuta uma história, você que é muito boa para falar, contar história, ter uma retórica ótima, você vai arrasar no seu podcast. Pode fazer. Eu vou pensar no assunto, porque, enfim, é isso. Agora a gente tem que estar se explorando nessas outras áreas. Como você disse, eu acho que o interessante para todo mundo é ter diversidade de experiências, de opinião, de idades. Acabou esse lance de quem é mais velho, quem é mais jovem. Hoje em dia, a pessoa ou tem coisa para oferecer ou não tem coisa para oferecer em qualquer idade. Pode ser um jovem que não acrescenta nada e pode ser um velho que tem muita coisa para acrescentar, sabe? Claro. Não é porque é velho que é legal e não é porque é jovem que é legal. É porque a pessoa é legal que ela é legal, né? Quer dizer, ela tem coisa para dizer ou não. Também acho. Aliás, hoje a gente vive num mundo muito dividido. Eu não sei se você aproveitou a pandemia para assistir filmes e séries e se você fez... Então, maratonou aí... Tem um filme, que é um documentário, na verdade, que você deve ter visto, então, que fala muito sobre isso, sobre essa divisão, é o dilema, o social dilema, você viu? O que ele grita? Ele grita que a gente está vivendo um momento do mundo dividido, que a rede social dividiu as pessoas de alguma maneira. As pessoas, quando criaram o botão do like, pensaram só no like, não pensaram no dislike, não pensaram na tragédia que é para algumas pessoas perder os seguidores ou não ganhar um like, não pensaram nos adolescentes se suicidando, não pensaram na depressão que isso pode causar. Então, assim, tantas coisas aconteceram por o bem, mas sem pensar no que aquilo poderia causar para o outro lado, para o lado ruim. Não, eu acho que essa história do cancelamento é de uma agressividade, as pessoas estão assim, parece que pondo um ódio para fora, que eu não sei de onde vem isso, parece um ressentimento, sabe, uma coisa tão mal resolvida. Por isso que eu acho que é hora de novo começar a falar de sentimentos, porque quando você vê a covardia que é a pessoa se esconder atrás de um perfil falso, de um nome qualquer, sabe, para ir esculhambar outra pessoa, para acabar com outra pessoa, tudo isso é muito agressivo, muito polarizado, né? Eu vivi um pouco dessa polarização quando eu estava no ar agora na Band nessa última experiência, né, por conta de posições políticas, né, quando que o rico é você ter variedade de opinião. Então é uma polarização que não se justifica, porque todo mundo sai perdendo com isso. Quer dizer, você tem o que aprender quando você ouve uma opinião diferente da sua, até para se fortalecer mais naquela opinião, mas ouve o outro lado, aprende com o outro lado, reflete um pouco sobre as sutilezas das opiniões, não é tudo branco no preto. E eu acho que está ficando muito sem graça tudo. Então, por exemplo, a minha reação é me afastar quando eu vejo que o ambiente é esse. Porque não me interessa esse ambiente obtuso, radical, agressivo. Eu não tenho mais por que me envolver com esse tipo de situação, sabe, Dri? Eu não tenho mais fígado para isso. Eu não tenho mais interesse nisso. Então, eu quero falar de outras coisas, aumentar, florescer, arborizar, aumentar as possibilidades de entender um determinado assunto e não limitar no preto e no branco, sabe? E nessa agressividade, eu não tenho mais interesse nisso. Esse politicamente correto é muito difícil, principalmente para quem faz televisão, porque é um pouco do caminho da televisão e da informação de um modo geral, aqui no podcast também, aqui no Fala Galisteu, onde for que tem comunicação, rádio, jornal, televisão, revista, é legal falar do jeito normal, que cada um aprendeu do seu jeito, que a gente reaprenda a falar, que a gente reaprenda a pensar, faz parte, estamos aqui para isso. Agora, o politicamente correto quase que inviabiliza um programa ao vivo, por exemplo. Porque como é que você faz? Não, você não pode falar nada. Se você fala alguma coisa... Imagina, Adriane, eu fui gorda a vida inteira. Se tem alguém nesse país, público, que mostrou que você podia ser gordo e feliz, e ser do jeito que você bem entendesse, vestir a roupa que você bem quisesse, com a cor que você fosse... Desculpa, eu tive até grife durante 12 anos com o nome Silvia Popovic, tamanho plus size, não existia roupa em tamanho grande. Bom, uma vez eu estava entrevistando uma pessoa, aqui agora nesse último programa, e eu falei, olha, falando de moda,
Moda, o quadro era de moda, falando de moda. Falei, olha, eu acho que a legging branca, para quem está com peso a mais e tem pernas grossas, não fica bem. Eu acho que é melhor você justamente usar branco perto do rosto, que valoriza o seu rosto, seu sorriso, seus dentes, seu olhar, né? E a parte de baixo é melhor você escolher falando de legging, hein? Legging, não calça branca, porque eu a vida inteira usei calça branca. Legging, achei que não favorecia. A palavra que eu usei foi essa, não favorecia. Você não pode imaginar o que teve de mimimi de gente dizendo, porque eu uso o que eu quiser, porque não sei o que, então você não pode dizer, você não pode mais ter opinião. Se você fala alguma coisa, parece que você está indo contra todas as pessoas que estão acima do peso, não é nada disso. Então ninguém mais fala nada, fica todo mundo no muro e é uma sem graceira total. Você tem toda a razão, e fica sem graça mesmo, porque pelo menos, quando aprendi a fazer televisão, o legal era se posicionar. Né, a gente via a Hebe falando, às vezes, de política, e ela errava, às vezes ela defendia político que não era para defender, depois ela chorava, pedia desculpa, pintava a cara de verde e amarelo, aí as pessoas falavam isso, falavam aquilo, mas quanto mais você se posicionava, politicamente acho que nem precisa, mas quanto mais você se posicionava em qualquer assunto, porque cada um tem uma opinião, melhor era para você como apresentador, você como artista, como comunicador. Hoje o negócio está bem complicado, até eu ia te falar sobre as redes sociais também, porque você resolveu também navegar nas redes sociais e acho que você fez muito bem de entrar nas redes sociais. E você percebe isso mais nitidamente, né? Porque chega mais rápido essa informação, essa raiva, esse bode, essa inveja das pessoas também, né? Porque tem uma inveja, né? O que eu pensava, sempre me coloquei, hoje eu tenho que tomar mais cuidado nas redes sociais. Eu acho que quem perde um pouco é o público, mas eu não estou afim de ficar objeto de ataque de um monte de haters, sabe? De pessoas que têm tanto ódio dentro delas. Então, eu me afasto desse tipo de coisa. Agora, é lamentável, é uma pena. Mas sempre eu sou muito otimista também. Acho que isso aí vai mudar, Adri. Acho que sempre são ondas, sabe? São ondas de mais conservadorismo, menos conservadorismo, sabe? Eu acho que hoje nós estamos vivendo um momento político no país onde essa é a onda no momento. Mas já vai passar, porque ninguém ganha com isso. Eu acho que Falando em onda, a gente tem uma onda aí muito forte nas redes sociais de aceitação, né, de aceitação do corpo, de aceitação do que você tem da sua vida. Eu acho até bem positivo a gente se olhar no espelho e se gostar, mas esse positive body, você já deve ter ouvido falar, né, esse momento da onda da beleza. Eu morro de medo de me colocar também, porque eu sou de uma geração que a magreza era importante, isso nunca me prejudicou, eu continuo me olhando no espelho e gostando de me ver magra, isso não vou mudar minha opinião por causa disso, sempre fiz assim, isso não significa que nos outros cada um seja do jeito que quiser. Para mim, eu tenho que me olhar no espelho, eu me sentir feliz, eu gosto de me olhar no espelho e me ver magra. A duras penas, não é fácil ficar magra, se manter magra depois de uma determinada idade, mas é assim que eu me sinto bem. E ok, mas eu não posso então fazer muito parte desse positive body aí, porque é uma coisa que eu estou um pouco contra, né? Porque se eu estou sempre malhando, comendo direito, tentando emagrecer, essa coisa da aceitação eu acho curiosa. E ao mesmo tempo eu aceito meu nariz como ele é, eu aceito não ter nenhuma plástica, meu peito como ele está. Então, assim, é curioso porque fica difícil. Como é que você vê essa turma da aceitação aí, dessa turma do positivo da internet? Eu acho que é um movimento bonito esse de você aceitar o seu corpo como ele é. Acho que as pessoas não têm que seguir um padrão de beleza. Eu vivo uma coisa que é ainda mais cruel, que é a questão do envelhecimento. Então, eu tenho batalhado muito nas minhas redes sociais, no meu Instagram, por exemplo, pegando temas ligados a você envelhecer e mostrar que isso pode ser feito de uma maneira jovem. Por exemplo, eu tenho falado muito de moda ageless. O que é ageless? A moda sem idade. Por que eu posso assistir a mesma série que a minha filha, que tem 20 anos? Ela gosta dos Beatles, que são música da minha juventude. Eu gosto, por que eu não posso usar o jeans que ela usa, se ela vê a mesma série que eu vejo, se a gente ouve, hoje as distâncias se aproximaram. Então, por que a maneira de me vestir tem que ser como se fosse uma velhinha de 50 anos atrás, usando roupa cinza, sem cor, sem decote, sem alcinha, sem braço de fora? Quer dizer, tudo isso é muito repressor para a pessoa que está envelhecendo. Quando você envelhece, você usa a roupa que você acha que você fica bonita. Você usa a roupa que te favorece. Eu, por exemplo, não uso coisas que não me favorecem. Tem coisas que eu sei que são boas para mim, coisas que não são. Agora, eu quero escolher num espectro gigante
da maneira como um jovem, por exemplo, eu gosto de usar jeans justo, eu acho que eu fico bonita, eu fico bem, eu gosto de fazer high-low, eu uso uma calça, por exemplo, de lantejola e uma camisa branca por cima simples, sabe, eu gosto dessa mistura, eu gosto de ousar, eu estou curtindo muito agora o fato de eu ter emagrecido, estou cabendo num monte de roupas que eu não cabia em outras situações que não ficava bem, então, nossa, está sendo muito mais fácil, inclusive, de fazer isso, mas esse é um limite que nós temos que quebrar. A mulher mais velha, né, ela é mais velha na idade, mas ela não tem que ser uma velha, né, na aparência dela, sabe? Eu me sinto, por exemplo, muito bem, eu me sinto um momento ótimo. Eu acho que você está na sua melhor fase. Te falei isso quando a gente fez uma live no começo da pandemia. E repito aqui no nosso podcast, você está na fase mais bonita, mais feliz, te vejo com a pele muito boa, te vejo gata, eu gosto dos looks que você tem feito, gosto do estilo de vida que você leva, eu acho isso legal de falar, porque as pessoas falam pouco também, elogiam pouco, a gente tem que saber que é legal ser elogiado, que é legal, e olha, eu vou me arriscar a falar uma coisa aqui, que tem a ver com essa coisa da aceitação, doa quem doer, mas eu penso assim, cuidado, meninas, vocês que estão ouvindo, eu e a Silvia aqui, a Silvia com 64 anos, eu com 47 anos, cuidado com essa história da aceitação, não, eu vou aceitar minhas celulites como elas são, eu vou aceitar minha bunda do jeito que ela é, acho tudo lindo, tá tudo bem, se você estiver se sentindo bem, agora aceitar, por quê? Tem preguiça de malhar, porque tem preguiça de se cuidar, porque dá mais trabalho ser saudável, porque dá mais trabalho comer bem, porque claro que o caminho mais fácil é abrir um pacote e comer. O caminho mais fácil, principalmente agora na pandemia, é sentar no sofá, ficar assistindo vídeo, trabalhar em casa, tudo isso facilitou muito para que a gente tivesse uma vida mais, como é que eu vou dizer, menos saudável nesse capítulo, sabe? Então, assim, é mais fácil abrir um pacote ou descascar? Eu vou dizer o seguinte, o que você está dizendo se resume na seguinte frase. A gente tem a obrigação de estar no nosso melhor em todas as idades. É isso. Essa é a frase. Eu não sei se caiu a ficha para você que está nos ouvindo agora, mas você tem que estar no seu melhor. Como é que é o seu melhor? É o seu melhor para você que estabelece isso. Agora, você sabe o que é estar no seu melhor, vai atrás disso. Porque aí você vai ter uma vida plena a qualquer época. Com 90 anos você pode estar tendo uma vida plena. Com 64 também, com 55, com 30. Agora, tem pessoas que não expandem esse limite até onde for e entrega para Deus, vive de qualquer jeito. Isso é ruim. E aí aproveita a onda. Ah, não, tá na onda da aceitação. Ai, que bom, graças a Deus. Então vou me relaxar aqui para falar que eu aceito e no final das contas, essa conta vai aparecer, porque você no fundo não está aceitando. Se você está ouvindo isso e está curtindo a onda e sabe que você não está aceitando, para agora, repensa, se olha no espelho, repensa esse momento, porque assim, o vai da valsa, ele sempre aconteceu. Teve a moda do peitão e coloca silicone, aí tira o silicone, agora não está mais na moda do peito. Aí teve a moda da boca, todo mundo botou boca, aí bota a sobrancelha, aquela sobrancelha Nike, que a gente viu por aí, todas as meninas com o mesmo tipo de sobrancelha. Então assim, isso são ondas que vão e que vem. E a mesma coisa, esse papo da aceitação é lindo, eu sempre falei de autoestima, acho que a gente tem que se gostar, a gente tem que estar do lado da gente, ninguém pode pôr a gente para baixo. Aliás, eu conversando com uma mulher entendedora desse assunto como ninguém, Silvia, ela falou assim, que nós mulheres, a gente precisa aprender a confiar mais no nosso taco, que é uma coisa que você, por exemplo, faz muito bem, Silvia. E porque ela falou, olha, eu estou aqui num cargo super importante, ou numa empresa onde as mulheres são a maioria, porém não a maioria nos cargos importantes. Nós somos maioria dentro da empresa, mas nos cargos importantes ainda somos minoria. E aí, o que acontece? Eu queria dar um estímulo para uma profissional muito, porque eu estava de olho nela, muito capacitada, muito bacana. Cheguei para ela, falei, olha, eu quero te propor uma coisa. E fiz uma proposta para ela, profissional, que ela teria que seria um upgrade na carreira, um upgrade de salário, mas ela teria que morar fora uns 3, 4 meses para melhorar o inglês e teria que fazer algumas coisas que iriam mexer um pouco com a vida dela pessoal. Ela me respondeu a seguinte frase, chefa, eu ainda não estou pronta. Às vezes esse ainda não estou pronta para nós mulheres é tão perigoso. Porque o que aconteceu? A chefe não tinha tempo de esperar. Qual foi a segunda opção que ela tinha? Uma pessoa muito pior do que essa mulher e era um homem. E a chefa sabia que esse homem que ela estava fazendo a proposta era infinitamente inferior à mulher.
Mas ela não tinha muita opção, ela chegou para o homem e fez a proposta. Sabe o que o homem falou? Mas é agora, eu tenho tempo de, pelo menos fazer um telefonema. Era apoiando ele, né? E essa nossa amiga lá provavelmente não tinha em casa um apoio também para poder bancar essa história dela, né? Por isso que eu estou dizendo, nós mulheres, a gente precisa entender que não tem ninguém melhor do que o espelho, do que a gente mesmo, para estar do nosso lado, para gostar dos nossos defeitos, para gostar das nossas qualidades, para entender quem somos e o que queremos. De fato, a gente começou esse podcast, a Silvia falando do quanto é difícil saber o que a gente quer, e a gente está quase no finalzinho dele falando de novo, da importância de saber o que você quer. Se você descobriu o que você quer, porque é muito difícil descobrir o que você quer e o que você busca para você. Na hora que você descobrir o que você quer, você tem que se comprometer com isso mais do que qualquer coisa na sua vida. Tem uma hora que você tem que ocupar o centro do palco da sua vida. Sabe, você tem que tirar as outras pessoas e tem uma hora que é você com você. E nesse momento, sabe, não tira o holofote de cima de você. É a hora que você vai se comprometer com o seu sonho, com o que você precisa para dar uma ufa, dar uma subida, uma melhorada, uma progredida. Depois você pode sair do palco de novo, põe o marido, põe o filho, põe os netos, sei lá. Sabe, aí você vê o que você pode. Mas a gente fica andando de lado a vida toda, fugindo dos próprios sonhos, não enfrentando os seus sinceros desejos, é chato, porque daqui a pouco, tchau, a gente foi embora. Sabe, a gente não sabe nunca quando vai morrer. Você vê, eu perdi minha mãe com 55 anos de vida, eu tenho isso muito assim. Isso, por exemplo, talvez a resposta para aquela pergunta que você me fez no começo da nossa conversa aqui. Né? Por que você reage tanto? Porque eu sei que eu posso não estar viva amanhã, eu posso morrer amanhã num acidente de automóvel como morreu minha mãe, ou de uma doença, ou de alguma coisa que te leve assim no meio dessa vida maravilhosa, sabe, te roube a vida, né? Então a gente tem que estar atento para, já que nós temos ela, vamos viver na melhor maneira que a gente puder, a qualquer fase. Essa é a grande sabedoria. Não tem fase melhor que outra. Tem a fase que você está. Então, dentro dessa fase que você está, vamos viver assim da melhor maneira possível. Como é que está a tua fase hoje? A gente está te vendo linda, feliz, com a sua filha fora de casa, você vivendo esse momento do ninho vazio, né, da síndrome do ninho vazio, que é dificílimo para nós mulheres. Mas como é que está a tua vida com o teu casamento, com o Marcelo? Quantos anos já de casada? 25. 25 anos de casado. É uma construção, é uma coisa que vai mudando. O casamento, ele vai espelhando o momento que você vive. Nós estamos, os dois estamos vivendo um quadro diferente hoje. Então, eu estou sem trabalhar na televisão, estou tendo que trabalhar num mercado novo para mim, que são essas mídias sociais. Eu estou vendo como é que eu comercializo mais as minhas mídias sociais, tenho tido até algum sucesso, tenho conseguido fazer alguns comerciais interessantes, afeitos a mim. Eu estou querendo focar nesse público 50 a mais, porque eu acho que é um público que eu tenho uma afinidade grande, embora no meu Instagram eu tenho a partir de 40 anos é a maioria do público, que é gente que cresceu me ouvindo, sabe? Eram adolescentes, eram meninas provavelmente da sua idade, quando elas eram, sabe, gente mais jovem até, que cresceu me ouvindo com a mãe, com a avó. Eu ouço isso de monte. Então, é o pessoal que sabe que eu sou legal e quer me acompanhar hoje. Então, mas essa questão de como envelhecer, da longevidade, de viver bem a qualquer época, de moda ageless, tudo isso me interessa muito, muito, porque é a minha questão hoje. Então, como é que eu vou fazer minha vida legal hoje e nova? Como é que eu posso abrir caminhos hoje, como eu já abri outros caminhos em outras épocas? Então, eu estou lendo sobre isso, interessada nisso, e vendo como é que eu posso fazer a diferença para as mulheres da minha geração também, como eu, que estão se reinventando. Você vê, eu estou nessa. Eu não sei se eu estou no meu melhor, mas eu estou buscando estar. Não está fácil, porque a Ana saiu, porque eu tenho que fazer os meus sonhos não são iguais aos do Marcelo, então nós temos que afinar os sonhos. Ele imagina uma velhice de um jeito, eu imagino de outra. Me conta como é que você imagina a sua velhice, me conta como é que ele imagina a dele. Ele, tem um negócio que ele sabe mais do que eu. Ele ama fazer viagem de navio, cruzeiros pequenos, assim, de no máximo 200, 300 pessoas pelo mundo. Ele adora, adora. Eu enjoo. Eu passo mal, então tem que tomar remédio para não enjoar. Depois eu acho que é pouco para mim chegar numa cidade e ter que ir embora no mesmo dia, sabe? Porque o navio para um dia no porto, depois já vai embora. Tem coisas maravilhosas, porque são navios que, assim, top, são maravilhosos, não é? Você não posso reclamar, a cabine é linda, a comida é de relé chateau, é tudo sensacional. Você não precisa fazer mala, você não precisa ficar carregando mala, e você passeia por vários lugares. Agora, então,
eu tenho que abrir mão de alguns projetos de viagem para satisfazer os dele. Mas aí ele abre também e ele também satisfaz você. E aí vocês vão se encontrando no meio do caminho, não? Só que o que acontece muitas vezes, Dri, é que é mais legal, às vezes, você fazer coisas sozinha, por exemplo. E você tem que conquistar esse espaço dentro do casamento. Falar, olha, essa viagem eu quero fazer sozinha, por exemplo. Ou eu, por exemplo, um sonho que eu tenho, eu gostaria de, por ano, viver 3 meses fora, cada ano num país diferente, ou num lugar diferente. Eu gostaria, por exemplo, essa viagem que você fez para Portugal, para trabalhar 50 dias, mesmo ela maravilhoso, mesmo que você estivesse trabalhando, eu falei, puxa, que projeto delicioso, conhecer outro mundo, outros colegas, trabalhar, se ver profissionalmente num outro ambiente, pô, uma delícia isso cresce, isso é legal. Então, eu, por exemplo, gostaria de trabalhar fora, gostaria de morar fora, gostaria de ter uma casa, assim, num outro... Eu tenho uns sonhos, assim, umas coisas que eu não sei se vão se realizar ou não, mas... Olha, você pode casar comigo, porque eu tenho uns sonhos bem parecidos com os seus. Eu também tenho essas vontades. Eu tenho vontade de ficar 3 meses por aí. Eu tenho essas vontades aí. O Alexandre também não combina comigo nessa hora desses sonhos, não. Para ele tá bom assim. A vida que a gente tem tá muito boa, obrigada. E ele não tem grandes movimentos. Eu já sou bem movimentada. Eu já gosto desses movimentos. Bri, eu, por exemplo, como você, a gente mora num apartamento grande. Eu já acho que já tinha que enxugar. Eu já queria ir para um apartamento pequeno, sabe? Menor, mais esperto, menorzinho, para ser fácil, precisa de menos gente para poder estar aqui hoje, amanhã lá. Agora, eu moro numa casa grande, sabe? Que tem, sabe, um monte de gente, sabe? É uma coisa. Eu sou assim, jogo a pedra lá na frente e vou correndo pegar ela. Eu gostaria de enxugar, de viver mais enxuta hoje, com menos coisa. Você consegue, por exemplo, diminuir seu armário, diminuir sua quantidade de sapatos, de bolsa? Estou tentando fazer isso, olha, sinceramente. Diminui muito, muito, porque como justamente trocou meu guarda-roupa, e eu tenho muita coisa boa de roupa de plus size, muita. Então eu doei muitas, vendi algumas, tenho ainda umas muito boas para vender, coisas lindas, assim, coisas que são caras. Eu só comprava fora do Brasil, porque como eu tinha programa diário, eu tinha que me vestir com muita quantidade de roupa, e aqui no Brasil tinha muito pouca coisa. Então eu ia pelo menos 3, 4 vezes por ano para os Estados Unidos para comprar guarda-roupa. Né? Agora que eu vejo como é fácil, qualquer roupa entra em mim, entendeu? Qualquer coisa que a figurina está atrás, pum, pum, cabe. Você não sabe o que é isso, Dri. É realmente essa frase de que, sabe, eu não escolhi a roupa que me escolhia, o que cabia, cabia. Era assim aqui. Você não tinha nenhum estilo, né? O estilo era a roupa que você tinha ali para usar e ponto. Eu tinha porque eu gastava uma grana fora. Porque você tinha essa condição de gastar, mas é isso que eu estou querendo te dizer. Se você trabalha com figurino, quer dizer, se você tem um profissional para te vestir, já é mais difícil, porque ele tem que buscar o que ele tem aqui na mão, né? Aqui no Brasil. Agora é mais fácil, na tua época não tinha, não. Não tinha nada, mas não tinha mesmo, só tinha roupa de gorda, botijão de gás, uma roupona larga, assim, que parecia que você estava, sabe, é muito feio. Agora, hoje em dia eu estou tirando, por exemplo, eu acabei de fazer isso, eu tenho a Lena, uma funcionária minha aqui, que ela é assim, bem desapegada, e ela me faz experimentar tudo o tempo todo. Vai para a costureira ou tchau, 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 estou me desfazendo de um monte de coisas. Doei muitas, agora já tenho mais um monte para doar. Agora, como são coisas boas, tem que ser não sei, até você pode me dar uma dica, mas eu queria um brechó bom para doar roupa plus size, sabe? Algum brechó bom de plus size, que valorize esse tipo de roupa, porque elas custam muito mais caro, né? Se eu fosse você, eu abriria uma lojinha sua mesmo nas redes sociais, depois eu vou te dar o caminho. Tem muitas formas de você fazer isso, mas é através do seu próprio nome. Você mesmo faz na rede social. Então, é simples. Eu fiz, a primeira leva que eu fiz de limpeza do meu guarda-roupa, eu tirei 1.500 peças, para você ter uma ideia. Dessas 1.500 peças, eu doei algumas, doei muitas, porque a gente dá muita coisa. No meu dia a dia eu já dou muita coisa, dou para quem está próximo, para gente que trabalha comigo e tudo mais. Mas tem uma hora que você está falando de acervo. Acervo você não tem como dar, porque essa pessoa não tem onde usar. Ela não vai usar uma roupa de pena com um negócio, entendeu? São coisas muito específicas. Então, aí eu resolvi, abrir uma lojinha virtual. E eu vendi das 1.500 peças, 800 peças. Muito bom. Aonde que é? Muito bom, muito bom. Depois eu vou te passar todo o caminho das pedras para você fazer. E eu vou fazer de novo agora. Estou fazendo de novo uma mexida nas minhas coisas. Vou tirar mais peças, porque o meu objetivo também é enxugar as minhas coisas. Eu não quero enxugar os meus sonhos, mas eu quero enxugar
o que me dá trabalho de dia a dia, sabe? Nessa pandemia que a gente via, quer dizer, pra que tanto sapato, tanta roupa, tanta coisa. Ainda mais você, que, olha, você postou umas fotos essa semana que passou, você estava tão espetacular, era um negócio assim, então, pô, você é atriz. Sabe, você põe uma roupa, você fica outra coisa. Não precisa ter tudo no armário. Ao contrário, é até limitante. É legal que venha surpresas. Eu vi você numa imagem e falei, pô, mas que incrível que ela tá. Eu fiz um comentário até. É um negócio tão transformador da minha visão que eu tenho de você, que tem a ver com uma roupa diferente também, sabe? E você É legal, sabe, brincar com isso, né? Assim, eu tenho o Tid que me ajuda, meu produtor. experimentar com outras roupas, de repente se vê de um jeito diferente, né? Isso você É tá tão, roupa, isso não te traz essa sensação. Você é mais do é, meio. Não, É legal brincar com moda. Você que está ouvindo a gente também, tem uma coisa que a gente está descobrindo agora, que as gringas já descobriram há bastante tempo, que são as perucas. Olha, eu fiz um ensaio agora com cabelos diferentes. Juliana Paz fez também, com cabelos diferentes. Quem tem usado muitos cabelos diferentes? Anitta. Para mostrar para você que está ouvindo a gente que, de repente, ou não gosta do seu cabelo, ou não está afim de mudar, porque às vezes a gente quer mudar, mas não tem coragem de mudar num primeiro momento. Aí você, de repente, corta seu cabelo e fala, puxa, não era isso. Então, para você não passar por esse desespero, você tem saídas, né? Peruca, gente, muda de cara, fica uma semana com um tipo de cabelo, depois você se olha bem e fala, não, não é esse que eu quero, troca, fica outra semana com outro tipo de cabelo. Hoje tem essas perucas que chama lace. Você já experimentou, Silvia? não. É demais. Como eu tenho muito cabelo, eu sempre tive, dos últimos anos, esse cabelo que é bonito tudo, mas que já me enjoou também. Eu bem que gostaria de me ver diferente. Então, você deveria experimentar fazer um teste desse, durante um mês, você pega 4 perucas diferentes, fica uma semana com cada cara. Aí a lace, você não diz que é peruca. Ele tem uma telinha que você coloca na testa e fica transparente. Então, as perucas não são mais como antigamente, que a gente tinha que pôr e fazer uma touca. Você pode deixar seu cabelo assim, só prende ele um pouco, usa uma meia em cima e aí você põe essa tela que cola assim. É uma coisa impressionante, porque você dorme, acorda com o cabelo. Você pode dançar, suar, fazer ginástica, o cabelo tá lá e é tudo colado. Aí você vai, enjoou, você descola com óleo, com paciência, tira com olhinho, tira, teu cabelo tá intacto. Vai Isso lá, põe outro. Nossa, cabeça, não dá um Então, pouco. tem um primeiro momento que você vai estranhar, principalmente você que tem muito cabelo e que está muito habituada com esse tipo de cabelo, mas eu já não estranhei mais. Olha, a primeira vez que usei, estranhei. Segunda vez achei mais ou menos. A terceira usei umas fitas para experimentar, que tem umas fitas agora que você pode colar também. E agora encarei a peruca, fiz um monte de foto de peruca e eu percebi o quanto é legal se ver com uma cara diferente, de um jeito diferente. É importante, sabe, brincar com isso. Isso tem a ver com estilo também, com roupa, com jeito de se olhar. A gente pode fazer isso. As gringas fazem isso há muito tempo. Elas já usam, elas aparecem uma vez de cabelo curto, uma vez de cabelo loiro, uma vez de cabelo... E a gente acha tudo lindo e aqui a gente está sempre com a mesma cara. É legal mudar, né? É legal mexer. Para uma mulher da minha geração também fazer isso, precisa ter muita humildade, porque falar, olha, eu não tenho vergonha de ser vaidosa ou de querer experimentar ser loira, por exemplo, ou ser qualquer Claro. coisa, né? Quer dizer, eu tenho um cabelão liso para ver como é que fica. É engraçado, é não se levar a sério também, é brincar com a própria imagem. O pessoal também se leva muito a sério, fica uma coisa tão assim careta que não dá. Eu não sou dessa turma, eu acho que quer dizer, é importante ser elegante, é importante ser adequada. Eu acho tudo isso. Mas você pode, por exemplo, esse negócio da peruca, eu fiquei animada agora. Acho que vou Eu vou procurar. depois, quando acabar o nosso papo, te dou o caminho das pedras, só para você experimentar. Vale a pena. Tem hoje coisas incríveis que a gente às vezes nem imagina e a gente fica aí pensando. Estou pensando em quem está ouvindo a gente falar, ai, tô de saco cheio da minha cara, ai, tô de saco cheio do meu cabelo. Pera, calma, antes de fazer uma tremenda de uma mudança e depois você se arrepender, Essas perucas são caríssimas, não? quando você decide por uma boa, aí é caríssimo. Tem peruca de $20 mil, $15 mil, mas não é o caso. Então, para essas brincadeiras que a gente está usando, você pode usar umas baratinhas, porque é só uma brincadeira para você se ver. Então, você sai um dia para jantar com uma peruca, vê como é que. Sai hoje em dia, está mais difícil de sair para jantar. Mas, enfim, você sai aí do seu quarto para sua sala de jantar com seu marido, aparece com uma outra cara. E quem que te define o estilo da peruca? É a cabeleireira lá da peruca? Ou é o seu cabelo? Ela pode te ajudar, mas também vale na internet, você
você pode procurar, e aí você encaixa seu rosto, mais ou menos, em alguns estilos, e aí você já vai mais certa, né, você já vai mais certa atrás daquilo que você quer. Um filtro que me deixou com o cabelo de 4 cores, 5 cores diferentes. Foi um maior sucesso, todo mundo achou maior graça. Cor de rosa, roxo, verde, ficou bem engraçado lá. Tá lá no meu feed do Instagram. Mas Não, eu vou olhar. Eu não vi essa de cabelo colorido, eu não vi. é uma brincadeira e eu já achei, assim, já foi todo. Teve gente até que falou: nossa, você mudou, que coragem. Eu falei: não, mudei, isso é um filtro, né? Para o pessoal entender. Dá uma olhada, eu tô com a laranja. Agora, Silvia, para a gente encerrar o nosso Fala Galisteu de hoje, você é uma mulher que superou muitas coisas. A gente falou durante essa nossa hora de papo sobre a superação no seu trabalho, superação no seu peso, superação de uma época em que você desbravou um caminho na televisão, né? Imagina agora quem está passando na pandemia por um processo de perder emprego, porque essa é uma verdade. Somos hoje quase 15 milhões de desempregados. Eu imagino que uma luz no fim do túnel vai aparecer, mas também imagino que essa luz ainda está fraquinha, sabe? Eu não sei se ela vai aparecer imediatamente. Economicamente falando, o nosso país está capenga. Já estava capenga antes da pandemia, mas estava havendo um pouco mais de esperança, seria a palavra certa, sabe? A gente estava um pouco mais esperançoso. Aí o mundo ficou de joelho com o coronavírus. Acho que, independentemente de uma questão política, não importa quem estivesse com a caneta na mão, iria estar passando pelo que a gente está passando. Um pouquinho mais aqui, um pouquinho menos ali, mas a gente estaria passando por esse processo economicamente falando. Então, são 15 milhões praticamente de desempregados no Brasil, muita gente perdendo seu emprego de um jeito esdrúxulo, assim, pelo telefone, comunicado pela internet, sendo comunicado, enfim. Eu queria que você falasse um pouco com essas pessoas que acham que, bom, agora a casa caiu, eu tenho, sei lá, 50 anos, perdi meu emprego, não vou conseguir me recolocar no mercado. Dri, como eu te disse, eu vivi isso na pele. E acho que eu tenho uma situação muito privilegiada porque eu tenho uma reserva de dinheiro para poder não me desesperar. Diferentemente da grande maioria das pessoas que, infelizmente, não conseguem fazer uma reserva ao longo da vida, nem todo mundo consegue. Agora, o meu conselho é ver, neste momento, aonde tem uma janela. E eu acho que a janela hoje está no mundo digital. Então, se você quer e precisa se sustentar através do seu trabalho, tenta ver alternativas dentro desse mundo digital, de serviço através do computador, da internet. Quer dizer, você tem que ver um caminho por aí, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar a pandemia. 2, a gente não sabe quanto tempo você vai aguentar, por exemplo, para experimentar um sonho seu. Eu sempre brinco daquele sonho assim, a tal da adolescência, da maturidade. Olha, você já está com 50 a mais, vai fazer aquilo que você sempre quis fazer na vida e não teve oportunidade. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo uma situação muito atípica com a pandemia. Então não é que, então eu vou abrir uma pensão, ou vou abrir um hotelzinho na praia. Eu vou pegar e vou viajar o mundo, vou ficar 1 ano viajando. Como, gente? Não dá, acabou de fechar. Hoje, por exemplo, tem a notícia aí de que, né, Paris está fechando os bares todos, Portugal voltou a ficar em situação de risco, sabe? Então eu acho que o caminho está em se reinventar profissionalmente usando a internet, através dos aplicativos. Esse é um caminho. Então tenta pensar, pelo menos focar. Conheço pessoas que estão ganhando muito bem, que estão indo muito bem. A outra área que está indo bem é pesquisa clínica, por exemplo, esse mundo de saúde. Isso tudo continua funcionando. Então tenta ver o que está florescendo, olha para o lado e sem desespero ver o que está indo bem e o que não está indo bem. Eu acho que o palpite que eu tenho é esse, até que as coisas se normalizem e você possa voltar a fazer aquilo que você gosta de fazer, sabe fazer melhor, né? Mas eu vejo desde gente dando aulas de línguas pela internet, ensinando comida, né? Vai fazer comida, ninguém parou de comer, né? De bordado. Nossa, tem um monte de coisas que você pode fazer, oferecer para as pessoas, e as pessoas pagam R$50 aqui, outros 100 ali, sabe? Você vai se reinventando através desse canal. Aqui nós estamos conversando, você está ouvindo pelo podcast, que é uma novidade, mas pela internet, pelo computador, você pode mostrar coisas. Nossa, eu acho que o caminho é esse, enquanto tiver a pandemia, pelo menos.
Tá certo. Olha, Silvia, foi um prazer enorme falar com você. Muito obrigada. Eu amo te reencontrar, ainda que seja assim à distância, mas é bom te ver. Estou aqui, acabando aqui a nossa conversa, eu vou te passar no WhatsApp a lojinha, as perucas, depois você me conta, tá? Não, você passa porque eu vou com certeza seguir esses passos, porque para mim eu fico assim um pouquinho acanhada, porque eu fico, não, como é que eu vou vender minhas coisas? Só que fico sempre com esse dilema, mas eu acho que é como você disse, na verdade é uma quantidade de roupas grandes de trabalho. Para mim isso aí é roupa de trabalho, né? E pode servir para trabalho de outras pessoas também, né? E por um preço Exatamente. camarada. E por um preço camarada, nunca vai ser a mesma coisa que a gente pagou, mas pelo menos a gente tem dinheiro para repor aquilo que a gente precisa, ou enfim, para gastar com outras coisas. Eu queria agradecer dos seus ouvintes todos, obrigada. Queria agradecer também o seu espaço aqui, sempre é tão gostoso de rever, e dizer que sempre falei isso para todo mundo, a minha admiração por você também só se renova toda vez que eu vejo a sua capacidade também de se reinventar, de persistir, a sua resiliência. É fogo, né? Nós somos uma turma de mulheres que não, A gente não para e não vai parar. Nós não vem vamos parar. que incendia no porão. Exatamente. Ai, Sil, olha, um beijão para você, muito obrigada, viu? Mua. E agora, para coroar e fechar com chave de ouro, uma super dica para você, mulher guerreira, que assim como eu, se reinventa a cada dia e que durante a pandemia não deixa a bola cair não e mostra que não foge da luta. A dica é Calcitran MDK. O Calcitran, você já sabe, é um suplemento alimentar que ajuda você a manter seus ossos fortes e saudáveis em todas as fases da vida. Com o uso diário de Calcitran, você terá um auxílio na reposição de cálcio, reduzindo assim as dores causadas pelo desgaste ósseo, repondo até 50% das necessidades de cálcio no organismo e ajudando você a prevenir a perda de massa óssea. A vida sempre pode ficar mais completa e com Calcitran MDK isso é possível, pois ele tem uma combinação perfeita de cálcio, vitamina D3, K2 e magnésio, que auxiliam no processo de absorção do cálcio pelos ossos. Calcitran, o cálcio completo como você. Fala, Galisteu!